Bem-vindo ao nosso vídeo sobre as tribos e seitas com costumes mais diferentes do mundo. Hoje, você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura e a história dessas comunidades. Você verá como as tribos indígenas vivem, suas crenças e tradições, bem como os desafios enfrentados atualmente. Prepare-se para embarcar em uma jornada incrível, através da riqueza e a diversidade dessas culturas. Tribos sentinelenses. Os sentinelenses são o povo indígena da ilha Sentinela do Norte, nas ilhas Andamão, na Índia. A tribo sentinelense é uma das tribos mais isoladas do mundo. Eles têm resistido a qualquer contato com o mundo exterior por pelo menos 60 mil anos. Estudos mostram que a tribo possui uma cultura e língua única, e não há evidências de que eles tenham adaptado qualquer forma de tecnologia moderna. Eles vivem de forma semelhante a como seus ancestrais viveram há milhares de anos, caçando, pescando e coletando frutos e vegetais. O mistério que ronda a tribo que vive na ilha Sentinela do Norte é tamanho que não se sabe que língua seus membros falam, nem quantos são. Os sentinelenses são extremamente hostis, rejeitando qualquer contato com outras pessoas. Curiosamente, estão entre os últimos seres humanos a permanecer completamente intocados pela civilização moderna. Também se destacam pelo uso de arco e flecha, item com o qual eles caçam e se defendem. Estima-se que existam entre 50 e 250 pessoas da tribo na ilha. As autoridades indianas têm proibido qualquer tipo de contato com a tribo, em respeito à sua privacidade e bem-estar. Infelizmente, isso não impediu alguns indivíduos de tentarem entrar em contato com eles, incluindo um missionário americano que foi morto em 2006. Agores, os hindus sagrados canibais. Agore é uma seita tântrica surgida no período medieval indiano. Esta seita se estabeleceu no século XIV. Seus seguidores, conhecidos como agorapantes, foram considerados depreciativos por suas práticas excêntricas, tais como usar crânios humanos como taças em rituais, comer e beber excrementos, comer carne humana em decomposição, meditar sentados em cadáveres e morar em campos de cremação. Ao contrário de algumas ordens hindus conhecidas, os agores não são muito bem organizados. Na maior parte do tempo, eles vivem isolados e não confiam facilmente em pessoas de fora. Eles nem sequer mantêm contato com membros de sua própria família. A maioria dos agores vem de castas inferiores da sociedade indiana. Os agores adoram principalmente Shiva, o deus hindu da destruição, e sua companheira Shakti. No norte da Índia, apenas homens são admitidos na ordem, mas na região de Bengala é possível ver mulheres vivendo nos crematórios a céu aberto. Eles emergem de sua existência isolada somente durante os Kumbh Mela, os principais festivais do hinduísmo, que ocorrem na Índia. Em sânscrito, a palavra agore significa não aterrorizante, mas os relatos de seus rituais mórbidos evocam curiosidade e medo entre muitos. Os Korowai. Os Korowai, também chamados Kolufu, são um povo que vive no sudoeste da Papua Ocidental, próximo à fronteira com a Papua Nova Guiné. É possível que eles não tivessem conhecimento da existência de quaisquer outras pessoas além de si mesmos até 1970, quando a tribo teve o primeiro contato com o mundo. Para uma população,
que vivia em total isolamento da humanidade, a descoberta gerou tanto terror que os descobridores foram chamados de Lalel, que significa demônio branco. Os Korowai são uma das últimas tribos conhecidas no mundo por serem canibais. Famosos por seus rituais, eles também ganharam fama mundial por suas casas, a mais de 35 metros de altura na copa das árvores do seu território isolado. Além disso, quanto mais alta a casa, mais status a família tem. Ao contrário da crença popular que o canibalismo ocorre em qualquer momento e sem um objetivo próprio, os Korowai comem seus pares apenas quando eles são acusados por um doente que esteja à beira da morte. Quando a pessoa enferma chama alguém pelo nome, os membros Korowais acham que o doente está acusando-a de estar possuída pelo Kakua, que significa demônio em português. A prática faz parte da cultura espiritual da tribo, e segundo uma crença local, eles estão matando a criatura que está transmitindo a doença e não um ser humano. Os únicos integrantes que estão a salvo do canibalismo são as crianças, mas apenas até os 12 anos de idade. Assim como o ritual não permite que sejam mortas, elas também não podem se servir dos banquetes antropófagos. Contudo, se uma das crianças for acusada de estar possuída pelo Kakua, ela será mantida presa até a adolescência, quando será morta. Gostou do nosso conteúdo? Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho e até a próxima!